Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Julgamento. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente, se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. A lei transgredida e a lei observada. Sir Guillaume de Balaun era um trovador que perambulava pelo sul da França na Idade Média, indo de castelo em castelo, recitando poemas e representando o papel do perfeito cavaleiro. No castelo de Javiac, ele se apaixonou pela bela dona da casa, Madame Guilhelma de Javiac. Ele cantava para ela suas canções, recitava os seus poemas e era seu parceiro no xadrez. Aos poucos, ela acabou se apaixonando por ele. Guillaume tinha um amigo, Sir Pierre de Barjac, companheiro de viagem e também hóspede do castelo. Pierre também se apaixonou por uma senhora em Javiac, a graciosa, porém temperamental Vierneta. Mas um dia, Pierre e Vierneta tiveram uma violenta briga. Ela o mandou embora e ele foi pedir ajuda ao amigo Guillaume para fazer as pazes. Guillaume ia se afastar do castelo por uns tempos, mas ao voltar, várias semanas depois, ele fez a sua mágica e Pierre e a senhora se reconciliaram. Pierre sentiu que o seu amor estava 10 vezes mais forte, que não havia amor mais forte, de fato, do que o que se segue a uma reconciliação. Quanto mais forte e prolongada a divergência, ele disse para Guillaume, mais doce o sentimento que vem com a paz e a reaproximação. Como trovador, Sir Guillaume se orgulhava de ter experimentado todas as alegrias e tristezas do amor. Ao escutar o que amigo lhe dizia, ele também quis conhecer o prazer da reconciliação depois de uma briga. Por isso ele fingiu estar com muita raiva de Lady Guilhelma. Parou de lhe mandar cartas de amor e deixou o castelo abruptamente, mantendo-se afastado, mesmo durante os festivais e a época de caça. Isso deixou a jovem senhora enlouquecida. Guilhelma enviou mensageiros atrás de Guillaume para descobrir o que tinha acontecido, mas ele os mandava embora. Ele achava que tudo isso a deixaria zangada, forçando-a a implorar a reconciliação, como tinha acontecido com Pierre. Mas, ao contrário, a sua ausência teve o efeito oposto. Guilhelma ficou ainda mais apaixonada. Agora a senhora perseguia o seu cavaleiro, enviava mensageiros e bilhetes de amor. O que não era comum, uma senhora jamais perseguia o seu trovador. E Guillaume não gostou disso. O atrevimento de Guilhelma o fez pensar que ela havia, em parte, perdido a sua dignidade. Não só ele não tinha mais certeza quanto ao seu plano, como não estava mais certo a respeito da sua senhora. Finalmente, depois de vários meses sem saber de Guillaume, Guilhelma desistiu. Não lhe enviou mais mensageiros e ele começou a pensar. Será que ela está zangada? Talvez o plano tivesse funcionado, afinal de contas. Melhor assim, ele não esperaria mais. Era tempo de se reconciliarem. Vestiu então a sua melhor túnica, adornou o cavalo com seu elegante jaez, escolheu um elmo magnífico e se dirigiu para Javiac. Ao saber que seu amado voltara, Guilhelma correu para vê-lo, ajoelhou-se diante dele, deixou cair o véu para beijá-lo e lhe implorou perdão por algum deslize que pudesse ter causado a sua raiva. Imagine a confusão e o desespero dele. Seu plano falhara totalmente. Ela não estava zangada, nunca estivera, estava só ainda mais apaixonada, e ele jamais experimentaria o prazer de uma reconciliação depois de uma briga. Vendo-o agora, e ainda desesperado para provar aquela alegria, ele decidiu tentar mais uma vez. Afastou-a com palavras rudes e gestos ameaçadores. Ela se foi, desta vez jurando nunca mais vê-lo. Na manhã seguinte, o trovador se arrependeu do que tinha feito. Voltou para Javiac, mas a senhora não quis recebê-lo e mandou que os criados corressem com ele pela ponte levadiça até ao outro lado do morro. Guillaume fugiu. De volta ao quarto, ele caiu em prantos. Tinha cometido um erro terrível.
Durante todo o ano seguinte, impossibilitado de ver a sua senhora, ele experimentou a ausência, a terrível ausência que só faz inflamar o amor. Escreveu um dos seus mais belos poemas, aspas, meu canto se eleva implorando misericórdia, fecha aspas, e mandou muitas cartas a Guilherme, explicando o que tinha feito e pedindo perdão. Depois de muito, Lady Guilherme, lembrando-se das suas belas canções, da sua figura elegante, da sua habilidade nas artes da dança e da falcoaria, passou a desejá-lo de volta. Como castigo por sua crueldade, ela ordenou que ele retirasse a unha do dedo mindinho da mão direita e lhe enviasse junto com o poema descrevendo o seu tormento. Ele atendeu ao seu pedido. Finalmente, Guilherme de Balaun conseguiu provar a grande sensação, uma reconciliação ainda maior do que a do seu amigo Pierre. Interpretação. Tentando descobrir as alegrias de uma reconciliação, Guilherme de Balaun comprovou a veracidade da lei da ausência e da presença. No início, você precisa se fazer mais presente aos olhos do outro. Se você se ausenta cedo demais, pode ser esquecido. Depois que a pessoa amada já está envolvida emocionalmente e o amor já está cristalizado, a ausência inflama e excita. Não explicar a sua ausência é ainda mais excitante. A outra pessoa supõe que a culpa é dela. Enquanto você está longe, a imaginação do amante voa, e uma imaginação excitada não pode deixar de tornar ainda mais forte o amor. Inversamente, quanto mais Guilherme perseguia Guilherme, menos ele a amava. Ela se tornara presente demais, acessível demais, sem dar espaço para a imaginação e fantasias dele, de tal forma que ele se sentia sufocado nos seus sentimentos. Quando ela finalmente parou de lhe enviar mensageiros, ele conseguiu respirar de novo e voltar ao seu plano. O que se retrai, o que se torna escasso, de repente parece merecer o nosso respeito e estima. O que permanece tempo demais, saturando-nos com sua presença, desperta o nosso desprezo. Na Idade Média, as senhoras exigiam constantemente de seus cavaleiros provas de amor, enviando-os para longas e árduas buscas, tudo para criar uma oscilação entre ausências e presenças. Na verdade, se Guilherme não tivesse se adiantado, abandonando antes a sua senhora, ela talvez fosse forçada a mandá-lo embora, criando ela mesma uma ausência. A ausência enfraquece as paixões medíocres e inflama as grandes paixões, como o vento apaga a chama de uma vela e atiça as de uma fogueira. La Rochefoucauld, 1613-1680. A lei observada. Durante muitos séculos, os assírios governaram a Ásia Superior com um punho de ferro. No século VIII a.C., entretanto, o povo de Média, hoje noroeste do Irã, se revoltou e finalmente se libertou deles. Os medos tiveram então que formar um novo governo. Determinados a evitar qualquer forma de despotismo, eles se recusaram a dar o poder máximo a um só homem, ou estabelecer uma monarquia. Sem um líder, entretanto, o país em breve entrou no caos, dividindo-se em pequenos reinos, com aldeias lutando umas contra as outras. Numa delas vivia um homem chamado Deioces, que começou a ficar famoso como uma pessoa justa e capaz de resolver disputas. Ele fazia isso tão bem, de fato, que logo todos os conflitos legais eram levados à sua presença para serem julgados, e o seu poder crescia. No país inteiro a lei estava desacreditada. Os juízes eram corruptos e ninguém confiava nos tribunais para resolver os seus problemas, preferindo recorrer à violência. Quando a notícia se espalhou sobre a sabedoria, a incorruptibilidade e a inabalável imparcialidade de Deioces, as aldeias medas em peso vieram lhe pedir para resolver todos os tipos de problemas. Em breve, era ele o único juiz naquela terra. No auge do seu poder, Deioces, de repente, deu um basta naquilo. Não ia mais se sentar na cadeira do juiz, não ouviria mais os litígios, não resolveria mais nenhuma disputa entre irmãos, nem aldeias, dizendo gastar tempo demais cuidando dos problemas dos outros, a ponto de esquecer os seus próprios negócios. Ele se retirou de cena.
O país mais uma vez entrou no caos. Com o súbito afastamento de um juiz enérgico como Deioces, a criminalidade aumentou e o desprezo pela lei cresceu ainda mais. Os medos reuniram todas as aldeias para achar uma solução para suas dificuldades. Não podemos continuar vivendo nessas condições, disse um líder tribal. Vamos nomear um de nós para governar, para podermos viver com ordem, em vez de perdermos nossos lares neste caos. E assim, apesar de tudo que os medos tinham sofrido sob o despotismo dos assírios, eles decidiram instalar uma monarquia e nomear um rei. E o homem que eles mais desejavam para governá-los era, é claro, o justo Deioces. Foi difícil convencê-lo. Ele não queria mais saber das lutas e implicâncias entre as aldeias, mas os medos imploraram. Sem ele, o país estava uma anarquia. Deioces finalmente concordou, mas ele também impôs condições. Queria um enorme palácio construído só para ele, e também guarda-costas e uma cidade capital de onde pudesse governar. Tudo isso feito, e Deioces se instalou no seu palácio. No centro da capital, o palácio era rodeado de muros e totalmente inacessível às pessoas comuns. Deioces, então, definiu os termos do seu governo. Estava proibido o acesso até ele, comunicar-se com o rei só por intermédio de mensageiros. Ninguém na corte real podia vê-lo mais de uma vez por semana, e mesmo assim só com autorização. Deioces governou durante 53 anos, ampliou o Império Médio e estabeleceu as bases para o que seria posteriormente o Império Persa, sob o seu tataraneto Ciro. Durante o reinado de Deioces, o respeito que o povo tinha por ele foi aos poucos se transformando em adoração. Ele não era um simples mortal, acreditavam, mas sim o filho de um deus. Interpretação. Deioces era um homem muito ambicioso. Desde cedo chegou à conclusão de que o país precisava de um governante enérgico e que ele era o homem para essa tarefa. Numa terra assolada pela anarquia, o homem mais poderoso é quem atua como juiz e árbitro. Portanto, Deioces começou a sua carreira criando a sua fama de homem de justiça impecável. No auge do seu poder como juiz, entretanto, Deioces pôde comprovar a veracidade da lei da ausência e da presença. Servindo a tantos clientes, ele tinha se feito demasiadamente notado, disponível e perder o respeito de que gozava no início. As pessoas tinham se acostumado com seus serviços. A única forma de recuperar a veneração e o poder que ele desejava era retirando-se de cena totalmente e deixar que os medos experimentassem o que era viver sem ele. Como esperava, eles foram lhe implorar para governá-los. Uma vez tendo descoberto a validade desta lei, ele a levou às últimas consequências. No palácio que o seu povo construiu para ele, ninguém podia vê-lo, a não ser uns poucos cortesãos, e mesmo assim raramente. Como escreveu Heródoto, havia o risco de que o hábito de poder vê-lo sempre despertasse ciúmes e ressentimentos, e daí se originariam conspirações. Mas, se ninguém o visse, a lenda de que ele era uma pessoa diferente dos homens comuns cresceria. Um homem disse a um derviche: "Por que não o vejo com mais frequência?" O derviche respondeu: "Porque a pergunta, por que não veio me ver, é mais doce aos meus ouvidos do que as palavras, o que está fazendo aqui de novo?" Mullah Jami, citado em Caravan of Dreams, de Idris Shah, 1968. As chaves do poder. Tudo no mundo depende de ausências e presenças. Uma forte presença atrai o poder e as atenções para você. Você brilha mais do que as pessoas ao seu redor, mas tem um ponto, inevitavelmente, em que a presença em demasia cria o efeito contrário. Quanto mais você é visto e ouvido, mais o seu valor diminui. Você se torna um hábito. Não importa o quanto você tente ser diferente, sutil, sem você saber por que as pessoas começam a respeitá-lo cada vez menos. É preciso aprender a se retirar no momento certo, antes que elas inconscientemente o forcem a isso. É um jogo de pique-esconde.
A verdade dessa lei pode ser comprovada facilmente quando se trata de amor e sedução. No início, a ausência da pessoa amada estimula a sua imaginação, envolvendo a ele ou a ela numa espécie de aura. Mas esta aura desaparece quando você sabe demais, quando sua imaginação não tem mais espaço para divagar. O ser amado se torna uma pessoa como outra qualquer, alguém cuja presença não desperta mais tanto interesse. É por isso que a cortesã francesa do século XVII aconselhava fingir sempre estar se afastando da pessoa amada. O amor não morre de inanição, ela escreveu, mas com frequência, sim, de indigestão. Quando você se permite ser tratado como uma pessoa qualquer, já é tarde demais, já foi engolido e digerido. Para que isso não aconteça, você tem de deixar que o outro anseie pela sua presença. Imponha respeito, ameaçando-o com a possibilidade de perdê-lo para sempre. Crie um padrão de presenças e ausências. Depois de morto, tudo relacionado com você muda. Você fica imediatamente envolto numa aura de respeitabilidade. As pessoas se lembram das críticas que lhe fizeram, das discussões que vocês tiveram, e ficam cheias de arrependimento e culpa. Elas sentem falta de uma presença que não voltará mais. Mas você não precisa esperar até morrer. Afastando-se totalmente por uns tempos, você cria uma espécie de morte anterior à morte, e quando voltar, será como se estivesse voltado do outro mundo. Um clima de ressurreição ficará associado a você, e as pessoas se sentirão aliviadas com a sua volta. Foi assim que Deioces conseguiu ser rei. Napoleão estava reconhecendo a lei da ausência e presença quando disse: se me virem com frequência no teatro, o povo vai deixar de me notar. Hoje, no mundo imerso em presenças pelo excesso de imagens, o jogo do retraimento é ainda mais eficaz. Raramente sabemos quando nos retirar, e nada parece acontecer na privacidade. Portanto, nos espanta alguém conseguir desaparecer por livre vontade. Sabendo quando desaparecer, romancistas como J.D. Salinger e Thomas Pynchon criaram um séquito de fiéis devotos. Outro aspecto mais corriqueiro desta lei, mas que demonstra ainda melhor a sua verdade, é a lei da escassez na economia. Retirando um produto do mercado, você cria instantaneamente um valor. Na Holanda do século XVII, as classes mais altas queriam fazer da tulipa mais do que simplesmente uma linda flor. Queriam que ela fosse uma espécie de símbolo de status. Tornando-a escassa no mercado, quase impossível de ser obtida, eles induziram ao que mais tarde se chamou de tulipomania. Uma única flor passou a valer mais do que o seu peso em ouro. Da mesma forma, no século XX, o marchand Joseph Duvain fez questão de que os quadros que vendia fossem os mais difíceis e raros de se encontrar. Para manter seus preços elevados e o seu status lá em cima, ele comprava coleções inteiras e as guardava no porão. Elas se transformavam em algo mais do que simples telas. Eram objetos de fetiche, mais valiosos por sua raridade. Você pode ter todos os quadros de $50 mil que desejar. Isso é fácil, disse ele certa vez. Mas quadros de $250 mil? É preciso saber como. Imagem. O sol. Sol valorizamos quando ausente. Quanto mais longo o período de chuvas, mais se deseja o sol. Com dias de calor em demasia, o sol cansa. Aprenda a se manter apagado e a fazer com que as pessoas exijam a sua volta. Ajuste a lei da escassez às suas próprias habilidades. Torne raro e difícil de encontrar aquilo que você oferece ao mundo e estará na mesma hora aumentando o seu valor. Sempre chega a hora em que aqueles que estão no poder abusam da nossa hospitalidade. Ficamos cansados deles, perdemos o respeito, passamos a vê-los como iguais ao resto da humanidade, o que significa dizer que os vemos como piores, pois inevitavelmente comparamos o que vemos agora com o que víamos antes. É uma arte saber quando se retirar. Praticando-a corretamente, recupera-se o respeito perdido e se conserva uma parte do seu poder.
O maior governante do século XVI foi Carlos V, rei da Espanha, imperador dos Habsburgo. Ele governou um império que em certo momento chegou a incluir grande parte da Europa e do Novo Mundo. Mas no auge do poder, em 1557, ele se retirou para o mosteiro de Yuste. Toda a Europa ficou fascinada com a sua súbita retirada de cena. Quem o havia odiado e temido, de repente, dizia que ele era ótimo, e ele acabou sendo considerado um santo. Em épocas mais recentes, a atriz de cinema Greta Garbo nunca foi tão admirada quanto depois que se aposentou, em 1941. Para alguns, ela se ausentou cedo demais. Tinha 30 e poucos anos, mas ela sabiamente preferiu decidir quando sair de cena, em vez de esperar que a plateia se cansasse dela. Torne-se disponível demais e a aura de poder que você construiu à sua volta desaparecerá. Vire o jogo, torne-se menos acessível e aumentará o valor da sua presença. Autoridade. Use a ausência para criar respeito e estima. Se a presença diminui a fama, a ausência a faz crescer. O homem que, quando ausente, é considerado um leão, torna-se, quando presente, comum e ridículo. Os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos a eles, pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que o seu núcleo interior, mais rico. Até mesmo o grande gênio se retrai para que os homens o respeitem e para que o desejo despertado por sua ausência o faça estimado. Baltasar Gracián, 1601-1658. O inverso. Esta lei só se aplica depois que já se alcançou um certo nível de poder. A necessidade de se retirar de cena só aparece depois que você estabeleceu a sua presença. Afaste-se cedo demais e você não será mais respeitado, será simplesmente esquecido. Quando você estiver começando a atuar no palco do mundo, crie uma imagem que possa ser reconhecida, reproduzida e vista por toda parte. Enquanto você não alcançar este status, a ausência é perigosa. Em vez de atiçar as chamas, ela as extinguirá. No amor e na sedução, similarmente, a ausência só é eficaz se você tiver envolvido o outro com a sua própria imagem, se ele ou ela já o estiver vendo por toda parte. Tudo deve lembrar ao seu amor da sua presença, de tal forma que, se você resolver se afastar, ele estará sempre pensando em você, sempre vendo você mentalmente. Lembre-se, no início, não desapareça, seja onipresente. Só o que é visto, apreciado e amado deixará saudades na sua ausência. Notas. O camelo e as varetas flutuantes. O primeiro homem que viu um camelo fugiu. O segundo se aventurou a chegar perto. O terceiro ousou passar um laço pelo seu pescoço. Nesta vida, a familiaridade domestica tudo, pois o que pode parecer terrível ou bizarro, quando o nosso olhar tem tempo para se acostumar, torna-se comum. E por falar nisso, ouvi dizer que umas sentinelas que vigiavam a praia vislumbraram ao longe algo flutuando, não resistiram e gritaram: "Uma vela! Uma vela!" Um poderoso navio de guerra. 5 minutos depois, era um barco à vela. Depois, um esquife, em seguida, um fardo e, finalmente, algumas varetas flutuando. Sei de muita gente a quem esta história se aplica, gente a quem a distância amplia, mas que de perto não valem nada. Fábulas selecionadas, Jean de La Fontaine, 1621-1695. As 5 virtudes do galo. Quando servia ao duque Ai-de-Lu, Tien Jao, ressentindo-se da sua obscura posição, disse ao seu senhor: "Vou sair por aí, bem longe, como um ganso da neve." "O que quer dizer com isso?" perguntou o duque. "Está vendo o galo?" disse Tien, respondendo. "Sua crista é símbolo de civilidade. Suas esporas poderosas sugerem força. Sua ousadia enfrentando qualquer inimigo denota coragem. Seu instinto para convidar os outros a dividir o alimento mostra benevolência. E, finalmente, não menos importante por isso, sua pontualidade marcando a hora a noite toda nos dá um exemplo de veracidade.
Apesar disso, entretanto, de todas estas 5 virtudes, mata-se todos os dias um galo para encher os nossos pratos à mesa. Por quê? Porque ele está ao nosso alcance. Por outro lado, o ganso da neve voa de uma só vez milhares de li. Descansando no seu jardim, ele pesca os seus peixes, caça suas tartarugas e bica o seu grão. Embora não tendo nenhuma das 5 virtudes do galo, você aprecia este pássaro porque ele é raro. Sendo assim, voarei para bem longe, como um ganso das neves. Antigas Parábolas Chinesas, Yu Hsiu, 100, Org, 1974. Fim de notas.